né? E se pudesse só ficar assistindo TV o dia inteiro, Faustão de tarde, aquela coisa chata pra caramba, mas tem gente que gosta. Mas, queridos, é bênção do Senhor a gente levantar. Hoje foi terrível, né, Rafa? Levantar, né? Gelado. Mas, irmãos, está sendo bênção. Venha ser ministrado, aprender da palavra do Senhor Jesus. Né? Nós aprendemos hoje pela manhã, queridos, né? Acerca de várias coisas. O irmão Rafa trouxe sobre as etnias, a genealogia. E nós aprendemos algo muito interessante sobre acerca da heresia. Algo muito mal posto, muito mal interpretado da palavra de Deus, que trouxe o mal racial, mas tão gigante, que não convém falar aqui, mas tão gigante porque foi mal interpretado. Então, queridos, nós precisamos aprender da palavra do Senhor. Meu povo erra por não conhecer as minhas palavras, as minhas escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, venham aprender da palavra do Senhor, amém? Alguém vai ficar com as crianças hoje? Já foi? Já. Então tá bom. Pastores, quem que vai orar com as crianças hoje? Quem que vai orar lá no fundo com as crianças hoje? Pode ir, pastor? Amém. Então, irmãos, se coloque em pé, por gentileza. Vamos orar pelo preleitor. Irmão, o presbítero Samuel, faça sua oração em nome de Jesus. Só os irmãos, com a paz do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, apresentamos o Teu Filho aqui diante do Teu altar, Senhor, que Ele, meu Pai, já está com a palavra. Nós queremos sair daqui alegre, fala com nossa alma, Senhor, e nós vamos sair satisfeitos, Senhor. Fala com os corações nesse lugar. Pai, nós estamos sedentes de ouvir o que o Senhor tem para falar. Pai, nós vamos sair daqui, Pai, renovado, porque a palavra do Senhor é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até juntas e medula, e ela é apta para discernir o nosso pensamento. Pai, nessa noite nós vamos sair daqui satisfeitos, porque a Tua palavra é fiel. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje a aula foi muito boa. Pela manhã, pela graça do Senhor Jesus, nós estávamos aprendendo sobre as etnias de Sem, Cã e Jafé. Para aqueles que nos visitam também. Graças a Deus nós estamos um tempinho já rodeando ali sobre Gênesis já, né? Isso é muito bom, irmãos. É maravilhoso. Só um pouquinho, né, Dani? Nós estamos, acho que 4 meses em Gênesis. Eu creio que até o final do ano a gente termina Gênesis, né? Louvado seja Deus. O importante, irmãos, é aprendermos a palavra do Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é merecedor de tudo, sempre, irmãos. Graças a Deus, eu fico muito feliz aí por esse o Fê falou da contribuição dos irmãos, do Data Show, né? Porque agora nós temos um recurso novo aí do Data Show. E agora eu pedi por Igor, porque assim, irmãos, hoje nós temos várias versões de Bíblia, né? Graças a Deus por isso, porque nós temos algumas concordâncias. E hoje eu vou usar um texto da corrigida por causa de uma vogal que muda um pouquinho o contexto da frase. E depois nós vamos usar a NAA, mas louvado seja Deus, porque pelo Data Show, a NAA depois ela vai ficar aqui, ó. Aí os irmãos podem acompanhar por aqui, ao invés de ficar lendo a Bíblia, assim. Eu sempre peço para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta, sempre, irmãos, para qualquer pregador acompanhar. Mas como vai estar projetado aqui, os irmãos vão acompanhando ali também, graças ao nosso Bill Gates ali, né, o Igor. Eu fico feliz por isso. Irmãos, abram as Sagradas Escrituras na carta pastoral de 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Lá no finalzinho da Bíblia, a carta pastoral, João escreve a Éfeso, o apóstolo João. 1 João, capítulo 4. Nós vamos estar lendo 2 versículos. Nós vamos estar lendo o 10. E depois nós vamos estar lendo o 19. Amém, meus irmãos? Vamos à leitura. 1 João 4, versículo 10, diz assim, ó. Nisto consiste, eu vou ler na NAA, mas está gravado ali, tá? Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amados a Deus. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí o 19, que é na corrigida ali, que ficou melhor, que está escrito assim, ó. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu vou repetir.
nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Poder vos assentar, meus irmãos? Nós vamos estar abrindo a Bíblia agora, todos aí assentados, tranquilo. Nós vamos estar lendo o Evangelho que escreveu segundo Marcos, que já vai estar projetado ali, né, Igão? Obrigado, meu querido. O pregador não precisa aparecer, só a palavra que é maravilhosa. Isso mesmo, meu irmão. Irmãos, nós vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, tá? Eu vou colocar aqui, mas vai estar sendo projetado ali atrás. Marcos, capítulo 14. Nós vamos estar lendo do 17 em diante, tá? Irmãos, eu comecei com o texto de João, da carta pastoral a João, porque há muito, eu creio que já faz umas 2 semanas, uns 2 meses que o pastor está falando, e nós vamos tendo os outros compromissos e vai adiando, mas Deus ele tinha ministrado muito forte ao meu coração a respeito dessa palavra. Obrigado, Fê. E eu sempre falo isso para os irmãos, que todo tipo de ministração, eu peço a confirmação do Senhor sempre, porque a palavra é dele, não nossa. Nós não somos nada, ele é tudo. E graças a Deus, irmãos, Deus vem acompanhando essa ministração que tem no meu coração. E ontem também no GCA foi um momento importante, a qual confirmou ainda mais aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eu li João, a carta 1 João, vai falar o quê? Que primeiro Deus nos amou. E ele enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? A palavra propiciação é o quê? Perdoar uma ofensa. É perdoar alguém que tenha te ofendido. Deus, por amar o seu povo, ele envia o seu Filho para perdoar as nossas ofensas. Logo em seguida, eu li o que para os irmãos? Que Jesus, não que nós tenhamos amado a ele, mas que ele nos amou primeiro. E é isso que eu quero falar hoje, irmãos, sobre o amor, tá? É uma palavra tão pequena, mas que tem um profundo significado, principalmente nos nossos dias. Principalmente nos nossos dias. É uma palavra tão pequena, mas que é tão difícil de ser cumprida, que é o amor. E Jesus, ele usa vários exemplos a respeito do amor. Um deles, ele vai falar, porventura, quando vier o Filho do Homem na terra, achará amor? Ou ele usa outro exemplo que ele fala, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Mas é um pouco mais profundo do que isso, irmãos. É um pouco mais fundo do que isso. Porque eu peguei esse texto de Marcos, embora todos vão falar, mas existem 2 coisas, irmãos, que atrapalham a concepção de qualquer ser humano. A primeira dela é a traição e a segunda é o abandono. Se existe uma coisa que o ser humano mais se frustra na vida, é a traição e o abandono. E quando eu digo traição, irmãos, não é adultério, é trair, é o ato de trair. Qualquer coisa que traia o ser humano, ele quebra tudo aquilo de sentimento que ele tem pelo próximo. E a outra coisa ainda pior é o abandono. Aí você fala, mas por que, Rafa? Você está começando a falando que Jesus nos ama. Porque nós vamos falar sobre o exemplo do amor, da pessoa que nos amou, sendo 100% homem, mas que passou por todos esses motivos, a traição e o abandono. Vamos ao texto. Lá em Marcos está escrito assim, irmãos, Marcos 14, 17, começa assim, ó. O título já começa, o traidor é indicado. E ele começa falando assim, ó, ao cair, os irmãos podem acompanhar. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa e comiam, Jesus diz, em verdade, lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Irmãos, eles tinham acabado de celebrar a Páscoa.
Nós do Ocidente não temos muito essa cultura a respeito de Páscoa, a não ser o ovo de chocolate. Mas para o judeu, a Páscoa é um ponto significativo para eles. Porque a Páscoa é onde eles estavam escravos lá no Egito. E é onde eles ficaram libertos de toda aquela escravatura, porque um cordeiro morreu para que eles pudessem, o sangue foi passado nos umbrais, para que eles pudessem ser libertos. E eles estavam celebrando isso. E logo em seguida, Jesus já sabia que seria a última Páscoa dele. E ele fala, o que come comigo, esse há de me trair. Mas olha que interessante, irmãos. E eles começaram a entristecer-se e perguntaram um: por um acaso sou eu? Por um acaso sou eu? Será que sou eu? Se o Senhor falou quem é que vai trair, será que eu, Rafael, eu estou traindo o Senhor Jesus? Será que eu estou andando em conformidade com a palavra? Será que Deus está ministrando ao meu coração do modo que deve ser correto? E ele continua, irmãos. E ele diz assim, Jesus, porém, respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao meu respeito. Isso, irmãos, essa promessa, ela está escrita lá no Salmos 41. Para aquele que quer saber sobre o que come comigo, essa promessa já estava lá no Salmos 41. E ele fala porque estava escrito: mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Aí você pergunta assim, mas como que Jesus fala isso num momento da ceia? Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Quando você lê o texto, irmãos, você vai falar assim, para onde foi esse melhor que nunca tivesse nascido? O texto dá a dica. Lá em João 17:12 vai falar assim, quando eu estava com eles, guardava-os no meu nome, que me deste. Jesus falando, eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, quando Cristo fala melhor que fosse que nunca tivesse nascido, esse seria o filho da perdição, que traria tudo aquilo. Mas não para por aí, irmãos. O processo só está começando. O processo vai terminar de uma forma onde nós vamos aprender muita coisa a respeito do amor. Porque mesmo estando os 12 participaram com Cristo. Os 12 estavam com Cristo e em nenhum momento Jesus afastou ele dos outros. Em nenhum momento Jesus fez acepção de pessoas. Pelo contrário, ele só falou, vai ser um dos 12, o que come comigo, este é o que vai me trair. E o texto continua. E quando comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhe disse, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. O meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos. Irmão, Cristo, ele é o exemplo de amor. Ele é o exemplo de amor. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não que nós tenhamos amado a ele, mas ele nos amou primeiro. E nem pelo fato, irmão, de ele ser traído, ele deixou de amar e ele deixou de ter comunhão. Ele continuou na mesa, continuou fazendo o seu trabalho, mostrando que sim, é possível perdoar um traidor. É possível sim perdoar aquele que te trai. E não porque ele é Deus simplesmente, mas pelo fato por ele também ser homem. E ali ele estava num estado de homem.
sentindo as mesmas dores que nós sentimos todos os dias. Mas não acaba por aí, porque ainda vão colocar mais facas no coração do Senhor. Vão apertar mais ele ainda. E ele continua, irmãos. Ele dá o cálice e todos bebem dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus, se referindo à volta dele, ao arrebatamento dele. Embora o povo ainda não acreditasse ali naquele contexto, mas ele já estava falando: essa vai ser a última vez que vocês vão participar comigo. É a última vez. Depois disso, só no final, que vocês vão beber um vinho novo. E ele continua: e tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Tenta, irmãos, na cabeça de vocês, imaginar a cena. Tenta todo mundo aqui estar junto. Cristo está conosco. Mas Cristo vai ser traído. Nós não sabemos quem são as pessoas, mas Cristo, ele sabe. E nem pelo fato de ele saber, ele chega para essa pessoa que trai e fala: pode ir embora, você não vai participar mais comigo. Não vai, você é indigno. Nenhum momento você vê ele falando isso. E ele continua, e ele fala assim: e Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Olha o que Cristo está falando: eu vou ser pedra de tropeço para vocês. Vocês vão se espalhar. E aí, irmãos, Pedrão, como sempre Pedrão, o que ele fala? Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Aí Pedrão fala. Então Pedro lhe disse: mais uma punhalada. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Ó Senhor, todos aqui podem ser dispersos, todos aqui podem ir aprontar, mas eu não. Eu sou o santo. Eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo em todos os lugares. Ó Senhor, se o Senhor mandar falar, eu vou falar. Se o Senhor mandar parar, eu vou parar. Porque eu sou o seu queridinho. Está aqui, irmãos. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, eu não. Para mim o Senhor não será. Aí vamos lá. Jesus diz. E olha, irmãos, o contexto que Jesus está vivendo. Ele já foi traído, ele está sendo traído. E ainda ele está tentando conversar com os seus discípulos, falando do que está acontecendo, tentando mostrar para eles o seguinte: ó, já está chegando o final, eu preciso mostrar tudo para vocês, está acabando o meu tempo aqui. E olha o que Jesus diz: irmãos, com Jesus não se esconde nada. Nada e nada. Você pode pensar que pode esconder algo de Deus, mas não esconde. Porque Pedro chegou e falou assim: ó, para todos o Senhor pode ser um tropeço. Ah, mas para mim não. Eu venho no culto todos os dias, eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu sou um exemplo de cristão. Aí Cristo chega e fala: tá bom, Pedro. Em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Ó Senhor, eu faço tudo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço o céu, eu sou melhor que todos. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, ó, hoje mesmo, não é amanhã nem depois, é hoje. O galo vai cantar 2 vezes e é o seguinte, cara, você vai me negar. Mas olha que interessante, porque não é só Pedro, irmãos, o texto é muito enfático. Marcos foi muito preciso nessas palavras. E ele fala o seguinte: mas Pedro insistia com veemência: não, eu sou o cara, eu sou a pedra, eu sou o santo. E olha que interessante, irmãos. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu te negarei. Eu sou o melhor. E mesmo se eu fosse passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou te negar, porque eu sou diferente.
E olha que interessante, não é só Pedro, porque Marcos vai falar, e todos diziam a mesma coisa. Então quer dizer, não foi só Pedro, todos falaram a mesma coisa. Não, Senhor, nós vamos contigo até o final. Vamos contigo até o final. Mas o texto não acaba aí, irmãos. O texto continua. E ele vai mostrar como que o homem é falho. Continua, 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, irmãos, eu nunca fui para Israel, mas graças a Deus nós temos o Google Maps, né? Leva nós em todos os lugares, sem a gente gastar R$1. E é que interessante, o Getsemane, irmão, era o lugar onde eles moíam a azeitona para fazer o azeite. Era o lugar de moer, era um moinho. Tem algumas versões, principalmente a linguagem de hoje, ela fala muito disso, de moer no Getsemane. Traição, primeiro lugar. Ele há de me negar. Morrerei por ti, Senhor. Vou contigo até o final. Haja o que houver, estarei contigo. Traição. E agora vem uma das coisas que mais dói também no ser humano. É o abandono. É o abandono. E o texto continua. E é o mesmo Cristo, irmãos. É o mesmo Cristo. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou o quê? Orar. Irmãos, se existe uma coisa que todos nós precisamos fazer, é orar. E o orar, não existe um ritual. O orar não é você, eu vou fazer igual os árabes, se prostrar em direção a Meca. Eu vou fazer igual os judeus. Orar, irmãos, é você conversar com Deus. É você expor as suas necessidades. Porque Cristo aqui estava em grandes necessidades. Grandes necessidades. Lembra o contexto, eu vou retornar. Estava na ceia, a última Páscoa. A última Páscoa. Deu a comer a todos. E ainda falou, um vai me trair. Um vai me trair. E João, quando fala sobre isso, João chega e Cristo fala, faça logo. Faça logo. Para que acabe logo com tudo isso. E fora isso, ele vai conversar com os discípulos do que está acontecendo e ainda toma mais essa. Não, Senhor. Eu sou exclusivo. Todos nós somos. E nós não vamos te trair em hipótese nenhuma. Porque o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o nosso Redentor. E Cristo fala, você tem certeza? Você tem certeza? Será que não doer a sua cabeça amanhã, ou sair com uma enxaqueca? Será que você não vai amaldiçoar o meu nome? Será que está faltando uma comida na sua casa, você vai dobrar o seu joelho e vai orar a mim? Será que se faltar o dinheiro para você comprar o pão, você vai realmente me glorificar? Ou você vai me negar? A palavra fala todos. 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 Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E ele continua. Ficam aqui alguns de vocês porque eu vou orar. E diz o 33. E levando consigo Pedro, Tiago e João. É interessante, irmãos, porque Pedro, Tiago e João, quando você vai ler lá em Atos, eles são formados colunas da igreja de Jerusalém. São os três que servem como coluna de igreja na Jerusalém, onde tem aquela desavença que tem o concílio de 50 em Jerusalém, a respeito dos circuncisos e incircuncisos. Paulo vai brigar pelos incircuncisos, que é os gentios, e esses três camaradas vão brigar pelos circuncisos. Por isso que tem o concílio e fica decidido que a circuncisão é no coração e acabou. A graça de Cristo veio para todos. Amém? Então são esses três camaradinha, que a mamãe de um chega e fala, ô Senhor, o negócio é o seguinte aí, ó. Estão te servindo aí. Os irmãos sabem que é aqui, né? Que é Joãozinho tá ali, né? Aí falou, ô Senhor, quando o Senhor estiver lá na glória, prepara uma cadeirinha aí, ó. Dá uma cadeirinha aí, ó. Quem deles vai se sentar com o Senhor na mesa? Cristo chega e fala, vamos fazer o seguinte. No meu reino, não é o maior, é o
o menor. No meu reino, não é pela sua força, é pela minha força. Você não conquista pelos seus braços, mas é pela minha força. Não é pelo maior, é pelo menor. E vamos fazer o seguinte, vocês não estão entendendo? Pera aí, traz uma bacia aqui. Deixa eu lavar os pés de vocês. Irmãos, ali era só rua de barro. Aquele escalo gigante no pé, aqueles... Como é que chama? Aquilo que nasce do lado do dedão Eita, uma coisa que dói, né, Joanete? Cristo fala, vamos fazer o seguinte, deixa eu lavar os pés de vocês. Irmãos, o próprio Deus lavando os nossos pés. O próprio Deus falando, dá aqui os pés, porque eu vou mostrar para vocês o que é humildade. Eu vou mostrar para vocês que o maior não é o maior, ele é o menor para entrar no meu reino. Porque eu amei vocês primeiro e não vocês me amaram. Eu escolhi vocês e não vocês me escolheram. Eu amei vocês muito antes de vocês nascerem. Davi vai falar isso antes dos meus ossos ser formado. Tu já me conhecia. Você que está aqui essa noite, jovens, adultos, vocês são escolhidos de Deus. Não importa se vocês falam, Senhor, mas eu sou incapaz. Deus te faz capaz. Porque Ele te amou primeiro. O céu não é por merecimento, o céu é por glória. E se foi Ele que me amou primeiro, eu não tenho parte, Ele tem parte, porque Ele me amou. Mas continua, irmãos, o abandono só está no começo. Irmãos, se existe uma coisa que me fascina em Jesus, é esse amor que Ele sente por nós. Se existe uma coisa que tira meu sono, irmãos, é como que um ser humano, Ele nos amou tanto, a ponto de nós vermos o que vai acontecer nessa passagem aqui agora. E Ele continua. 33, eu não parei ainda. Levou-se consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Irmãos, eu creio aqui que eu acho que quase todos já tiveram aquele sonho de estar tudo apagado e você tenta acender uma luz e você não consegue. Ou você tenta correr de algo e parece que você nunca chega. Isso é um pavor. Cristo aqui, irmãos, Ele está cercado de pavor e de angústia. De angústia. E eu ainda até coloquei aqui o pavor, irmãos. Eu coloquei, vou colocar aqui que eu gosto, né? Não sou muito fã, mas eu gosto disso aqui, né? O pavor significa, irmãos, algo que está profundamente atrelado à alma. Altamente obscuro, a qual você não consegue sentir mais nada a não ser dor, dor e dor e dor. E a dor é tão grande que afeta até o seu psicológico. Isto o pavor. A angústia, então, irmãos, é um estado tão lamentável, mas tão lamentável que o nosso próprio irmão Lucas vai falar que Cristo estava tão angustiado, mas tão angustiado, que ele suava sangue. E Ele não suou sangue por Ele mesmo, irmãos. Ele suou sangue por mim e por você. Porque antes de você nascer, Ele já tinha derramado o seu sangue por você. Antes de tudo, irmãos. E Ele continua. E Ele fala assim, eu estou tomado de pavor e de angústia. E lhes disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava precisando de companhia, irmãos. Jesus estava precisando de afeto. Jesus estava precisando de amor. Jesus estava precisando de pessoas para o abraçarem, porque ele já estava no estado lastimável da sua vida. E ele falou assim, vem aqui vocês três comigo, fica comigo, porque a hora está se aproximando, eu estou angustiado, eu estou triste, mas presta atenção, vigiem comigo 1 minuto. Mas espera aí. Vamos ao texto. E adiantando-se um pouco, 35, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquele momento, aquela hora.
e dizia, Abba. Abba é uma palavra em aramaico, irmãos. Cristo falava em aramaico, significa pai. Ele falava assim, Abba, pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Se for possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Eu costumo falar, nós não somos dignos de nada. Nada. Tudo é para Ele. Só que olha que interessante, irmãos. Mesmo ele estando com angústia, mesmo ele estando ali naquele estado final da sua vida, ele chega para o pai e fala assim, pai, se possível, passa de mim isso. Mas seja feita a tua vontade. Irmãos, eu costumo falar aqui para os irmãos, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, é uma oração muito séria. É uma oração muito séria. E quando chega uma parte da oração do Pai Nosso, quando fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a vontade dele. E muitas das vezes, a vontade dele não é a nossa vontade. E muitas das vezes, a vontade dele dói. Mas se nós estamos falando, seja feita a tua vontade, é a vontade dele. Tudo que nós estamos passando é a vontade dele. Porque para ele, porque tudo para ele e por ele e para ele são todas as coisas. São, não era, é e será, são. E ele continua. Abba, pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E olha que interessante, irmãos. Isso que eu acho fantástico no texto. Aqueles mesmos bravejantes, que falaram que iam com Cristo até o final, que não iam negar, que ia morrer, Cristo chega e fala, fica comigo. Quando chega no 37, Jesus voltando, o que acontece? Os achou o quê? Dormindo. O sono do justo. Dormindo. E disse-lhe, Pedro, Simão, você está dormindo? Quantas vezes, irmãos, nós estamos dormindo? E aqui é Cristo perguntando, cara, você está dormindo? Olha o que eu estou passando. E vocês não têm capacidade de orar comigo 1 minuto? 1 minuto? Vocês não conseguem caminhar comigo na minha presença 1 dia sequer? 1 dia sequer? Irmãos, nós somos falhos. Essa é a verdade. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. E é isso que nos faz andar com Cristo, porque Ele nos ama. E aí ele ainda continua falando, não conseguiu vigiar comigo nem 1 hora? Quer dizer, eu ainda chutei 1 minuto, Cristo fala 1 hora. Irmãos, eu gosto de uma frase muito interessante, que é um tapa também na minha cara. Porque fala assim, antigamente a igreja orava 1 hora e parecia que era 1 minuto. Hoje, a igreja ora 1 minuto e parece que é 1 hora. As histórias estão se invertendo, irmãos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Cristo quer de nós. E Ele continua. E Ele vai e Ele fala assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele continua, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltou, achou o quê? Dormindo outra vez. Porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder.
Sabe quando a gente dá, tipo, eu costumo, nós que somos pai ou irmãos, quando a gente acorda nosso irmão para ir para a escola, cedão, que ele fica meio... O texto é claro, irmãos. Eles não conseguiam nem responder. O sono estava tão pesado que eles não conseguiam nem responder. Sabe quando você está com o olho meio apagado, meio acordado, meio dormindo? E ele fala aqui, vocês não estão conseguindo nem responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chega, chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Por que eu comecei, irmãos, lendo o texto de João explicando isso daqui? Porque são dois momentos da Bíblia a qual só uma pessoa que vive o amor consegue suportar. Porque Cristo, ele foi traído e ele foi abandonado. Ele foi traído e ele foi abandonado. Porque ele precisava de uma companhia. E na hora que ele mais precisou, eles estavam dormindo. Mas olha que interessante, irmãos. Deus nos ama tanto, mas tanto, que não impediu de o morrer naquela cruz. Não impediu de morrer naquela cruz. E ele ainda diz: levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Quando Cristo, através de João, fala assim, que antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. Primeiro de tudo, porque dele pertence o amor. Segundo, que não tem justificativa para nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Porque se um de nós não merecíamos esse amor, Cristo não precisava vir morrer por nós. Mas pelo contrário, se ele está falando que ele nos amou, é porque o amor vem dele. Então, irmão, se muitas das vezes na sua vida você pensou em se matar, você pensou em abandonar, você pensou em não caminhar, saiba de uma coisa: o amor não é seu, o amor é dele, e ele te amou primeiro. Ele está com você, e por fato de ele te amar primeiro, não tem justificativa de falar que nós somos um exemplo de amor, porque o amor veio dele. Ele é o único. Ele é o único. Nós não somos salvos pelos nossos merecimentos. Não é porque você é inteligente porque você merece o céu. Não é porque você fez a melhor faculdade que você merece o céu. Não é porque você prega melhor do que os outros porque você merece o céu. Não é porque você estuda porque você merece o céu. Você merece o céu porque ele te amou primeiro. E o fato dele te amar primeiro não diz que você é melhor que o seu próximo, porque ele te amou, ele te escolheu e não você escolheu ele. Se você está aqui nessa noite é porque ele te ama. Ele te ama. Eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. E no fato de eu te amar primeiro, eu te escolho acima de todas as coisas. Não importa se nós traímos a Jesus, irmãos, não importa se nós não oramos como convém, não importa se nós estamos dormindo, ele nos ama primeiro. Porque se ele em momento algum abandonou Pedro, em momento algum ele abandonou João, em momento algum ele abandonou ninguém. Porque nós não somos merecedores, irmãos, nós somos falhos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, irmãos. Se ele está falando que ele me amou primeiro, é porque ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Não adianta, irmãos. Nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos por graça. Se fosse por mérito, irmãos, os discípulos já estavam mortos. Porque naquele momento ali Jesus já podia fulminar todos. Só que é uma jornada na nossa vida, irmãos. As dificuldades vão vir. Os desejos sombrios vão pairar no nosso coração. E ele sofreu por nós, irmãos. Ele não sofreu por ele mesmo, ele sofreu por nós. E é esse amor que me inculca a mente. Como pode, irmãos, passar por uma traição, passar por um abandono, e ainda assim falar: Pai,
Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Irmãos, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Se você entrou nessa igreja pensando que você não é merecedor, eu também não sou, irmãos. Eu também não sou. Eu não sou. E sabe por que eu não sou? Porque Ele me amou primeiro. E do fato de Ele me amar, é Ele comigo e não eu com os irmãos. É a mesma coisa vocês. O fato de Ele te amar, não é porque você é melhor que o outro, mas é porque Ele te ama. O fato dessas pessoas estão aí fora aprontando, não é porque Cristo os ama e os quer resgatar. Aqui a igreja, irmãos, não é o lugar de santo. Não é lugar de santo. Igreja aqui é lugar de pessoas pecadoras. Porque se fosse lugar de santo, irmãos, Cristo não precisava estar aqui. É óbvio. É óbvio. Então, irmãos, não sei se os irmãos sabem a história do elefantinho. Eu acho essa história muito interessante. Tinha um bebê elefante. E tinha um circense que colocou uma coleira com um prego desse tamanhozinho no chão. E pegou a corrente e amarrou o elefante. O elefante foi crescendo, mas o prego continuou o mesmo tamanho. E o elefante crescendo, crescendo, crescendo. E o elefante falava, eu não posso remover isso. Porque desde pequeno já está preso a mim. Eu não estou mais forte do que aquilo. Então eu estou preso àquilo. Eu não consigo. Muitas das vezes, irmãos, é assim que o diabo faz nas nossas vidas. Ele coloca uma coleira em nós. E nós vamos ficando distante, pensando que aquele pecado que nós somos acostumados a fazer é a nossa coleira e a gente não consegue se soltar. Mas, se o elefante soubesse a força que ele tem, ele arrancaria aquele prego. Mas por que ele não faz? Porque ele foi doutrinado assim. Ele foi acostumado assim. Nós, muitas das vezes, irmãos, estamos doutrinados com os nossos pecados, pensando que não podemos nos livrar dele. De fato, nós não, mas Cristo sim. Cristo tem poder para tudo. Tudo. Porque Ele mesmo fala, todo o poder me foi dado, nos céus, na terra e abaixo da terra. E é esse mesmo Cristo, irmãos, que mesmo passando esses momentos terríveis, Ele não deixou de nos amar. Não deixou de nos amar. E Ele não só ama a nós, como ama os de fora aí também. Como ama os de fora aí também. E eu sempre acabo as minhas ministrações falando, amanhã é um novo dia, irmãos. Amanhã as dificuldades vão vir. Amanhã os exames vão chegar. O amanhã continua. Só que Cristo nunca vai deixar de ser Cristo. E Ele sempre vai te amar. Sempre vai te amar. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.